Estamos de volta com Tribuna Livre, agora com o nosso tema do dia. A gente vai falar sobre depressão. A depressão é uma doença que interfere diretamente no dia a dia, seja no âmbito social, familiar, profissional ou pessoal. A causa está relacionada a uma combinação de fatores genéticos, biológicos, ambientais e psicológicos. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a depressão é a principal causa de incapacidade. A estimativa é de que 300 milhões de pessoas sofram com a doença em todo o mundo. A depressão pode levar ao suicídio. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, sendo essa a segunda principal causa de morte entre pessoas com idade entre 15 e 29 anos de idade. É por isso que esse tema está aqui no Tribuna Livre, né? A gente vai conversar hoje, a nossa tribuna já está formada, a gente vai conversar com a psicóloga, professora da Universidade Asa 7 Áfia. Vou começar aqui com a nossa Norma Moreira, porta-voz do CVV aqui de Belo Horizonte, que está aqui posicionada ao meu lado, e com a Sabrina Magalhães Teixeira, psicóloga e professora da Fasa 7 Áfia, ela que está aqui com a gente também para discutir esse tema que é tão importante. Obrigada pela presença de vocês, viu? E a gente também quer que você participe conosco. Exatamente. Essa é a nossa pergunta do dia que vai aparecer aí na tela. O que você faz para cuidar da sua saúde mental? Você que está no rádio acompanhando a gente, o que você faz para cuidar da sua saúde mental? Participe pelo nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Repetindo, 99412-2179. Salva aí, Tribuna Livre. Adriana e Léo. Exatamente. Vamos começar então falando sobre esse tema tão importante e eu estou muito feliz, né? Nós estamos muito felizes de poder discutir esse assunto aqui, claro, porque muitas vezes é negligenciado. A depressão é considerada, é uma tristeza, é mimimi, não, é frescura. E pode ser uma coisa muito grave. Às vezes pode estar, né, a pessoa estar num momento silencioso e quando a gente vai perceber que precisava de ajuda, já é tarde demais. Norma, o CVV, ele recebe e ele faz esse trabalho voluntário de prevenção, sobretudo, né, para que a pessoa tenha uma saúde emocional mais equilibrada, né? Eu queria que você contasse primeiro um pouco sobre o trabalho do CVV e de que forma que o CVV pode auxiliar também as pessoas com depressão. Então, o CVV faz dois trabalhos, né, que a gente fala de apoio emocional e prevenção ao suicídio, desde 1962, tá, no Brasil, e a gente atua pelo telefone, que é a rede mais rápida, né, número 188, totalmente gratuito, 24 horas. Tem também por e-mail e pela web, mas o número maior de chamada, né, ou a emergência é o 188. Embora, a partir de 2016, mais ou menos, percebeu-se que os jovens não ligavam, não telefonavam. Então, a gente entrou com o web e entrou com o e-mail também, para que se pudesse falar. É um atendimento totalmente gratuito, totalmente sigiloso. A pessoa liga, ela não precisa se identificar, e aí ela fala sobre a sua tristeza, sobre a sua angústia. Então, eu falo que hoje, a partir, né, de 2016, mais ou menos 2018, uma estatística trouxe esses dados de 800 mil pessoas. E aí o Ministério da Saúde falou, opa, então é questão de saúde pública. Então, o CVV é a única instituição no Brasil que já fazia esse trabalho de acolher as pessoas, né, trazendo essa questão, trazendo as tristezas, as angústias, exatamente porque você falou. A gente, às vezes, descredencia a dor do outro. Descredencia a situação que a pessoa está vivendo. A tristeza, ela fica calada, ela fica fechada. Hoje está acontecendo muito, né, com a coisa da rede social. As pessoas preferem ficar ali. Outro dia eu conversei com a pessoa, ela falou, eu perguntei para o ChatGPT. Falei o que ele respondeu, né? Porque ela estava falando comigo no CVV. Então, falando da tristeza dela. Então, está meio complicado, né? Que as pessoas estão buscando ainda na tecnologia, mas na solidão, resolver alguma coisa que a solidão só reforça o processo. Ô Sabrina, como identificar uma tristeza passageira e a depressão? Acho que vocês até comentaram no inicinho, né? A importância da gente, de fato, diferenciar. Depressão não é tristeza,
Depressão não é preguiça, não é frescura, como vocês, né, colocaram aqui no primeiro momento. A depressão, então, ela é um quadro que ela vai ter uma durabilidade ao longo do tempo. Ela vai ter um impacto na vida da pessoa, um impacto nas questões alimentares, no sono, na cognição, então a capacidade dela de raciocinar, de lembrar. Então é muito comum, a pessoa relata que ela fica mais desatenta, problema de memória, mais lenta aí de alguma forma. E o diagnóstico é importante que ele seja feito de uma forma multiprofissional. Como nós estamos vendo, né, a depressão dentro desse quadro biopsicossocial, é interessante que o diagnóstico também possa envolver tudo isso. Então, um profissional da medicina, um profissional da psicologia, trabalhando juntos para ver essa pessoa na sua integralidade. Pois, afinal de contas, um quadro ele pode parecer que é depressão, mas não ser depressão. Pode ser uma tristeza, pode ser até mesmo alguma questão biológica que não foi acessada. Por exemplo, um quadro de anemia, um quadro de deficiências de alguma vitamina. Isso pode se apresentar, por exemplo, como uma baixa de energia, mas não está relacionado ao humor. Então, a identificação precisa ser feita de modo profissional. E quanto mais a gente trabalhar de modo interdisciplinar, melhor. E falar sobre o que está sentindo é importante, né, Norma? Você tem percebido isso também? O CVV, todo ano, né, ele lança uma campanha para o Setembro Amarelo, e aí teve um ano que a gente colocou falar é a melhor solução. E a gente tem um colega que é voluntário e falou, não é só falar, é falar para alguém que está disponível para ouvir. Porque é preciso saber ouvir, né? Porque quando eu falo, eu preciso ser ouvida, eu preciso ser acolhida, né? Eu preciso ser respeitada, eu preciso ser compreendida na minha fala. Saber falar, né? Porque falar é fácil. A Exato. pessoa que está do lado de cá, para ela falar é fácil. Agora, para outra pessoa compreender, não é tão fácil. Aí é o assim. trabalho de escuta e o trabalho também de empatia, né? Sim, com certeza. Que precisa ser feito, né? Todo tempo. Por isso a necessidade desse trabalho interdisciplinar, né? A terapia que pode entrar, né? Os serviços voluntários como o CVV e até mesmo a parte médica entrando como todos, né? Juntos nesse reforço, né? No tratamento, né, Sabrina? Porque tanto, por exemplo, na CVV peço licença, mas existe todo um treinamento, não é isso? Sim. Então, não é uma questão de um amigo, por exemplo. Dentro da psicologia é um profissional, no CVV são voluntários, mas capacitados, treinados para essa escuta. Porque a demanda é grave. Então, é importante a gente trazer um olhar que contemple de fato a realidade daquele sofrimento, para não banalizar e ajudar a pessoa a encontrar os caminhos para uma melhor qualidade de vida. A gente não pode achar que é normal. Não é. Não é. Eu acho que, só um parênteses aqui, Léo, eu sei que você ia fazer uma pergunta, mas eu falo que o mundo é tão lindo, gente, né? É tudo tão colorido, Deus é tão perfeito em ter feito coisas tão maravilhosas pra gente, que é muito triste quando a gente percebe uma pessoa com depressão que enxerga tudo cinza ou não consegue perceber a beleza da vida, né? E quando há essa mudança de paradigma, quando começa o tratamento e quando ela percebe, né, o que ela está perdendo, vamos dizer assim, né, ou percebe o valor da vida, né, o valor do dia a dia, das pequenas conquistas, do que ela tem, eu imagino que seja assim, libertador, né, Sabrina? Demais. Vamos para o intervalo, né, Léo? Vamos para o intervalo e na volta nós vamos continuar falando sobre a depressão. Enquanto isso, você pode participar. 99412-2179. Voltamos já. De volta com Tribuna Livre, hoje, 2 de julho de 2025. É quarta-feira, tá, gente? Porque no início do programa eu falei que era terça, né? Não, é quarta-feira mesmo. A gente está no meio do ano e no meio da semana, Exatamente. né, Léo? Isso. E a gente está falando hoje, gente, sobre depressão, um assunto muito sério. E por isso a gente está com uma bancada aqui, uma tribuna bem robusta, com profissionais de peso, para a gente discutir esse assunto com profundidade. Nós estamos recebendo a psicóloga e professora da Facete AFIA, Sabrina Magalhães Teixeira, e a porta-voz do Centro de Valorização da Vida de Belo Horizonte, o CVV, Norma Moreira.
Pois é, e a gente quer saber também o que você anda fazendo aí para cuidar, né, da sua saúde mental. É importante você se cuidar, não é só do corpo, não. A mente precisa estar em sintonia. Participe, nosso WhatsApp é o 99412-2179. 99412-2179. Vou decorar ainda o número, tá, Léo? Paciência comigo. Isso. Então, você participa com a gente e fala pra gente o que você está fazendo para cuidar da sua saúde mental. Daqui a pouquinho a gente já tem algumas participações, a gente já vai colocar aqui no nosso telão e a gente vai poder comentar também a respeito desses assuntos. Exatamente. Ô Sabrina, eu queria saber se é comum quem está tratando da depressão ter uma recaída? Sim. Infelizmente, é bem comum que a gente chama de recorrência do quadro, principalmente se não há o tratamento. Então, se a pessoa ela não procura ajuda, existe uma chance aumentada dela voltar a ter um episódio em outro momento da vida dela, principalmente após algum tipo de evento estressor que marca a sua biografia. Então, a importância do acompanhamento profissional é também de uma forma preventiva, para que a pessoa consiga ter ferramentas e elementos para não ter a recorrência do quadro ao longo da vida dela. Ô Norma, na pandemia, o que você sentiu? A gente falou rapidamente, brevemente, no início do bloco, do programa, aliás, sobre as redes sociais. Eu quero sua visão também a respeito desse assunto e de que forma, né, esse uso excessivo do computador, esse uso excessivo das redes sociais, de mostrar uma realidade que nem sempre é a realidade, né, é uma realidade ilusória, uma ilusão. E na pandemia também, imagino que houve, né, deve ter havido uma procura grande também no CVV. Então, a gente viveu uma situação que eu falo em meio à pandemia muito bonita, porque assim, eu não esqueço nunca, 20 de março de 2020, para tudo. Nossa Senhora, eu até arrepio, você falou arrepio. Né, assim, ainda me toca. E o CVV, a gente tem aproximadamente 90 postos no Brasil. E a gente ia até os postos para fazer os atendimentos. E aí, para tudo, para CVV. E aí, foi muito rápido essa busca de estar ajudando, de estar acolhendo em março. Quando foi em abril, né, já criou um voluntário do CVV, voluntários, criaram um aplicativo de jeito que nós poderíamos atender remotamente. Uhum. Então, as pessoas ligavam e falavam, como que vai ser? O CVV não vai atender a gente? Eu lembro que eu falei na minha casa, vocês me tiram de qualquer coisa, mas não me tiram do CVV, não. E o CVV teve todo um cuidado, né, da gente andar com um crachá, porque se houvesse, né, parada geral, a gente poderia estar transitando, por ser um trabalho de urgência e emergência. E aí as pessoas ligavam, mas aconteceu uma situação diferente, elas ligavam meio inibidas de falar, porque para eu falar sobre o que eu estou sentindo, com alguém que eu não conheço, falar no CVV às vezes é constrangedor no princípio. E como que eu ia fazer isso estando dentro de casa com pai, filho, irmão, tio, avô, todo mundo junto? Né? Então, aumentou um pouco as chamadas de madrugada, porque o CVV atende 24 horas. Então, era a hora que alguém dormia, as pessoas se sentiam mais tranquilas, ou mais livres para poder falar, né? Tendo essa privacidade, ligavam. Mas qual que foi a demanda na época da pandemia? O medo. Né? Elas falavam muito do medo. Eu acho que pararam de pensar em outras coisas, que todos nós, né? E passamos a pensar no medo de contrair o vírus. Né? Então, assim, era muita angústia e também muito de perda, porque perda era por horas. Né? Então, as pessoas falavam muito da tristeza, falavam da dificuldade de ir para o CAPS, de ir para o hospital, de ir às clínicas, de ir até o terapeuta, porque estava parado tudo. Então, como que elas iam lidar com o tratamento da depressão? Quem que ia cuidar delas, né? Então, assim, veio muito essa queixa no CVV e a gente acolhendo, né? Fazendo o papel que o CVV faz, que é de a relação de ajuda, no sentido de ouvir com compreensão, ouvir com respeito, ouvir com aceitação. Aconteceu muito de ideação suicida, né? Muito assim, morre pai, mãe, primo. Então, assim, eu não vou dar conta de viver isso, eu não vou conseguir lidar mais com isso, eu estou apavorado com isso. Né? Então, foi uma situação, foi um momento bastante pesado. E hoje, com essa influência da rede social?
Então, a gente, já quando começou a questão da baleia azul, de um tempo atrás, que coisa saiu assim. 2016. Exato. Então, assim, que foi quando o CVV pensou e falou, opa, o jovem não vai telefonar, né? Então, a gente foi para a internet e foi também para o e-mail, aquela coisa toda, aumentou 400% o número de chamadas. A gente pensa assim, eles são na internet, mas eles falam dessa tristeza, dessa solidão. Eles falam de não ter com quem falar, eles falam desse processo que tem pergunta e resposta, mas é cancelado, mas não é ouvido. Ele fala uma coisa e coloca, você está bem? Tô. E aí mais 25 do grupo começa a colocar outras coisas e a pessoa não consegue falar realmente sobre o que ela está sentindo. Então, respeito a internet, respeito as redes sociais, mas é preciso ter muito cuidado, né? Porque ela está trazendo muita dor e muita solidão. Por incrível que pareça, as pessoas estão se sentindo sozinhas, né? Então, e nessa competição toda, quem está me curtindo, essa coisa toda, está trazendo muita angústia e muita tristeza para as pessoas. E daqui a pouquinho eu vou perguntar também que tem a ver com redes sociais, se soma essa angústia, essas tristezas, mas vamos registrar a participação de alguns ouvintes. A Mari Soares, ela está falando assim, quando me sinto depressiva, gosto de entrar para o meu quarto e me desabafar com Deus. Às vezes demora muito para passar um momento de tristeza, não é fácil. Inclusive a igreja está tratando desse tema da depressão há muito tempo, viu? Falando da dificuldade que está sendo para tratar esse assunto dentro das igrejas com os padres. Mário Oliveira, a cada dia essa questão da mente, saúde mental está cada vez mais visível. E para cuidar da minha saúde mental, faço minhas orações, procuro ficar não muito nas redes sociais, não ver as coisas muito tristes, procuro buscar coisas que acrescentam no meu dia a dia. E é isso mesmo, né? É buscar coisas positivas. Queria que você falasse um pouco disso, dessa questão também da religiosidade, viu, Sabrina? Vamos para a Cleide, que a Sabrina complementa. Cleide de Nova Lima, bom dia Cleide. Eu principalmente busco minha intimidade com Deus. Eu faço terapia há 3 anos no posto de saúde. Eu faço exercícios físicos e a costura me ajuda demais. Ali eu me realizo e esqueço de qualquer tristeza que queira vir. Muito a gente obrigado, vai fazer o seguinte, agradecendo as participações, ainda dá tempo de você participar, Sabrina, na volta do bloco, aí a gente vai falar sobre essa questão da fé, essa questão da religiosidade, que eu acho que é base também, né, para esse tratamento, para esse apoio, para esse suporte, para essa retaguarda, né, que a pessoa precisa, para que o paciente precise. Mas para participar, como é que as pessoas fazem? É só entrar lá no WhatsApp, primeiro você salva lá o WhatsApp Tribuna Livre, ou Léo e Adriana e Léo, anota o número 994122179, ou se você preferir, 994122179. Nós vamos para um rápido intervalo, enquanto isso você manda sua participação aqui pra gente. Voltamos já, falando sobre hoje depressão. Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre a depressão. E ainda dá tempo de você participar, o nosso telefone é o 99412-2179, 9412-2179. Nossa pergunta de hoje é, você faz o quê para cuidar da saúde mental? E no último bloco a gente acompanhou vários relatos, vários depoimentos de pessoas que procuram a fé, recorrem à religiosidade para suprir, né, esse momento difícil, suprir não, mas eu acho que para tentar conseguir um apoio, né, nesse momento difícil. Eu queria que você falasse um pouco disso, Sabrina. Pois não. Acho que é bem essa ideia do apoio. É muito importante, sim, a vivência da fé, da religiosidade. A gente tem estudos que mostram que a pessoa que exerce e vivencia a sua religiosidade, ela desenvolve mais essas habilidades de resiliência, que é a capacidade de enfrentar os desafios da vida. Agora, a gente precisa tomar um cuidado para que a pessoa, ela entenda que a fé é um apoio, é um dos elementos. Porque, às vezes, na própria vivência da fé, ela pode ficar inibida de falar. Poxa, vão achar que eu
não tenho fé em Deus ou que eu estou rezando pouco. Então é importante trazer junto e também dar o espaço para a pessoa que está com dificuldade, mesmo tendo a vivência da fé. Então é o equilíbrio sempre, sabe? Mas a vivência de uma religiosidade, da fé, que faz sentido para aquela pessoa, ajuda bastante. Ô Norma, vale reforçar o trabalho do CVV, o telefone, para quem quiser entrar em contato. Então, o CVV faz 3 trabalhos, né? Ele faz o trabalho do 188, que é 24 horas, totalmente sigiloso, sempre tem um voluntário lá para atender. A gente faz também o trabalho CVV Comunidade. Às vezes, num grupo, está precisando de alguém para ir lá conversar e o CVV vai até esse espaço para conversar com as pessoas, para fazer essa escuta compreensiva. E como que é, né? Queria aproveitar rapidinho para falar como que é para ser voluntário. Porque hoje, nesse Brasil deste tamanho, a gente precisa muito. Nós temos menos de 3.000 voluntários. Eu entendo hoje que o trabalho voluntário é difícil porque a gente tem várias outras atividades, coisas para fazer, mas é um convite, né, que eu faço para as pessoas virem para serem voluntários. Como que eu faço? Eu entro no site do CVV, www.cvv.org.br e me inscrevo. E aí eu passo, né, por um treinamento de 12 encontros, em que a gente estuda sobre, né, a teoria, início do CVV, a história, quem é a pessoa que liga, como que são as características do voluntário e como é a relação de ajuda. E a gente faz um treinamento muito sério, né, porque às vezes eu consigo ouvir, mas eu não consigo expressar o que eu ouvi, né? Então nós, voluntários, somos treinados para poder realmente saber ouvir de forma compreensiva, de forma respeitosa e num diálogo compreensivo com a pessoa. E para ligar para o CVV, assim, é muito simples, é totalmente gratuito, 188, 24 horas por dia. E o site? www.cvv.org.br. Ótimo, então 188cvv.org.br. Isso. Vamos registrar mais algumas participações aqui, gente, no nosso Tribuna Livre? A Socorro Caldeira. Gente, eu cuido muito de mim, passo o dia com meus trabalhos de crochê e cuidar das minhas plantas, que amo tanto. É uma boa opção também, né? Com certeza. É sobre o estilo de vida que você falava, né, Sabrina? Exatamente. Inclusive, um dos sinais de que a pessoa possa estar com depressão é quando ela perde o prazer de fazer as coisas que ela costumava fazer. Então, a vivência daquilo que a pessoa gosta, que traz esse benefício é muito importante. Então, se ela gosta do trabalho manual, continue. Da planta, a mesma coisa, né? Cuidar da terra e tudo. E eu peço licença só para fazer um gancho em relação à fala da Norma, que inclusive trabalho voluntário é uma das formas de se lidar com a depressão. A gente tem estudos mostrando como você se dedicar ao outro ajuda você mesmo com esse momento de adoecimento. Queria que você falasse um pouco disso, Norma. Para vocês, imagino que seja algo reconfortante, né? A gente tem o CVV, né? O propósito do CVV é uma proposta de vida. O criador do CVV, um dos que participou do grupo, eram 16 jovens. Quando o CVV fez 50 anos, alguém o perguntou, e aí, quanto tempo mais o CVV vai durar? Ele falou, olha, que dure mais 200 anos, mas o CVV foi feito para terminar. Porque quando as pessoas souberem ouvir as outras com respeito, compreensão, aceitação e confiando que a própria pessoa consegue encontrar o seu caminho, mas não sem o acolhimento, não vai precisar mais de CVV. Uhum. Então, é um crescimento para nós enquanto voluntários. A gente precisa estudar o tempo inteiro, estudar sobre suicídio, estudar sobre depressão, estudar sobre várias questões emocionais, né, que impactam hoje em dia, sobre a tecnologia impactando nisso, para a gente poder acolher as pessoas sem o menor julgamento, sem a menor crítica, sem o menor endereçamento, porque não somos nós que sabemos o caminho da pessoa, ela sabe. Mas para que ela encontre isso, ela precisa desse acolhimento. Nós temos uma outra participação, uma pessoa que preferiu não se identificar.
ela dá bom dia e fala assim, ó, a depressão é uma doença estigmatizada e custosa. Tratei por 5 anos. Eram 5 tipos de remédios por dia que desencadeou ansiedade, síndrome do pânico. Hoje em dia eu estou bem. Que bom, graças a Deus. Mas sempre é necessário vigília, pois a depressão sempre volta em alguns momentos. Queria entender o porquê mesmo, tentando levar uma vida leve de vez em quando, há um retorno. Sabrina. Pois não. Aí nós vamos pensar nessa base que é biológica e é psicológica, social também. Então, às vezes a abordagem foi feita apenas com estratégias farmacológicas, tentando ajustar ali neurotransmissores, mas não se olhou para os aspectos psicológicos, ou seja, como a pessoa ela vê o mundo, ela vê a si mesma, qual a relação dela consigo mesma, qual a perspectiva de futuro dela. Então é necessário também cuidar disso, é necessário cuidar das relações dela. Então às vezes ela está num ambiente que é adoecedor, então é necessário olhar para isso também, é necessário olhar para o estilo de vida dela, alimentação, sono, atividade física, aquilo que a gente está cansado de falar, mas que impacta, que é importante. Então, assim, é claro, né, a gente não conhece a pessoa, mas quanto mais a gente conseguir que esse tratamento ele envolva todas essas frentes, há uma chance, então, de uma recuperação e uma menor incidência de recorrência futuramente. Sem palavras, viu? Para falar sobre esse programa de hoje. A gente fica encantado também com o trabalho que é feito, né, por vocês e que vocês continuem também sendo inspiradas, né, a continuar cuidar dos outros, né, a continuar cuidando. E que você de casa que esteja assistindo e acompanhando a gente, que acompanhou esse programa, né, se sentiu de alguma forma tocado, tem 188 CVV para você procurar ajuda. A doutora Sabrina aqui também, deixando bem claro a importância, né, do acompanhamento interdisciplinar para o tratamento da depressão. Então, se procura ajuda, sabe? Não negligencie o que você está sentindo. Se você está percebendo que algo está esquisito, está diferente, não demore muito, tá? Procurar ajuda, porque é fundamental. E você, né, que está com alguém, procure entender melhor o que essa pessoa está sentindo, porque pode estar, né, numa situação muito difícil e que precise realmente de uma pessoa para ir lá, puxar a mão, né, mas com muito carinho, com muita acolhida, com muito entendimento, com bastante empatia. Tribuna Livre está chegando ao fim. Nosso Instagram, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial, @Rede Catedral. Você pode seguir a gente por lá, pode conferir também o programa lá no YouTube da TV Horizonte. Tá tudo lá, viu, gente? Inclusive o programa inteiro, as entrevistas, a gente está produzindo sempre conteúdos para a rede social, então você fique ligadinho. Vem aí o Rede Notícia com o André Santos e a Janaína Regiane. Nós voltamos amanhã a partir das 11 horas da manhã. Até amanhã, gente. A gente espera.